Decoding AI. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um episódio do Decoding AI. Nós hoje temos connosco o Tony dos Santos, que é o founder da Dadun Labs, portanto, acho que disse de maneira, então, correta. E nós vamos ter aqui um tópico muito interessante, aliás, um conjunto de tópicos muito interessantes, porque vamos falar de como podemos lançar um produto com poucos recursos no mercado, como é que nós conseguimos eventualmente aqui chegar ao top 3 do Product Hunt, que é, para quem não está por dentro, uma das principais referências de posicionamento do produto no mercado, estratégias de go-to-market, principalmente, e não só, mas para B2B, em 2026, com IA, como é que no fundo a IA vai também impactar o trabalho dos próprios Product Managers, quem gera produto, quem é estudo de produto, e do profissional de marketing, como é que nós também podemos capacitar equipas que não são técnicas para utilizar IA no dia-a-dia. Portanto, acho que temos aqui um episódio com um conjunto de diversas frentes para atacarmos e, se calhar, então, Tony, antes de entrarmos em mais detalhes, seja muito bem-vindo. Podes-nos contar então aqui um pouco da tua jornada até fundares aqui a Dadun Labs? Claro. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Portanto, rapidamente, que isto é um percurso muito diverso. Portanto, sou português, os meus pais são portugueses, mas não nasci em França. Fiquei em França até aos 16 anos, depois voltei para Portugal, onde fiz um ano no técnico de engenharia. Mas para mim a engenharia não era o mais adaptado para aquilo que eu queria fazer, então voltei para a França, estudei economia, depois trabalhei num banco em França como comercial, onde acabei por ser comercial para grandes empresas com rendimentos de mais de 1 milhão de euros por ano, empresas que estavam em bolsa, e depois fui trabalhar em Product e Marketing numa subsidiária do Banco BCP aqui em França, onde fiquei 3 anos, onde era a altura do Covid, e depois trabalhar no banco era muito fixe, mas o que eu via é que era um bocado lento esse tipo de empresas e o que eu queria era trabalhar em startups. Então depois tive a oportunidade de dirigir uma agência bancária dedicada a startups e depois para passar Product Manager aqui numa empresa, uma scale-up aqui francesa e trabalhar com AI bastante e depois desenvolver, portanto, o meu produto, e a gente vai falar disso, e fazer consultoria para empresas sobre AI e hoje a consequência disso é fazer também trainings e formação para empresas, PMEs e grandes empresas aqui em França e através da Europa. Ou seja, a Dadun Lab surge no seguimento, no fundo, tudo isto que estás a fazer e depois também tens aqui alguns produtos derivados, não é, de formação, também muito ligados a vibe coding, ou seja, muito na ótica que falávamos há pouco, não é? Como é que alguém que não é técnico pode, no fundo, em linguagem natural, por exemplo, desenvolver e lançar produtos no mercado, é isso? Exatamente, eu desenvolvi 2 newsletters sobre o assunto já há um ano atrás, que agora acho que temos a 4.000 subscribers, que é baseados basicamente como utilizar AI no seu dia-a-dia, seja em produto, seja em marketing, de maneira muito prática, não é a mostrar prompts maravilhosos e coisas maravilhosas, uma pessoa depois vai para casa e não consegue fazer porque é muito complicado ou é muito técnico, é mesmo como no seu dia-a-dia, coisas muito concretas que uma pessoa pode utilizar para fazer marketing ou product ou lançar novos produtos como empreender e até fizemos um bootcamp sobre o assunto para Product Managers aí em Portugal este ano em Lisboa e no Porto. Olha, muito interessante, e assim, nós temos aqui obviamente portanto, já um conjunto de tópicos, não é? E o Pedro aqui alinhados para a nossa conversa, mas tu falaste aqui de algo, de eu vou-lhe chamar um ativo, que é muito interessante. Nós tivemos aqui num podcast, inclusive num dos nossos seminários, o Luís Souza da Scality. Eles têm uma newsletter relacionada com IA, acho que tem cerca de 80 mil subscritores, e eles explicaram um bocadinho no podcast como é que eles no fundo monetizam este ativo deles. Eu se calhar queria-te aqui perguntar, porque tu falaste em que neste momento tens, vou-lhe chamar mesmo um ativo com 4.000 pessoas, tu consideras para alguém que quer ir para o mercado, quer começar a criar ou até desenvolver a sua marca pessoal, se calhar a criação de uma newsletter com um público altamente qualificado, para um ICP, ou seja, para um cliente, para um target muito bem definido, pode realmente se calhar ser um caminho interessante para depois se criar uma audiência, para esta mesma audiência ser monetizada? Sim, eu tinha visto o episódio e é muito interessante e tem mesmo sobre isso, é que hoje em dia o personal branding, portanto a marca pessoal e fazer coisas que são únicas no mercado, seja de qualquer maneira for, seja o tópico, seja a audiência que vai ter, seja o tipo de produto que vai lançar, é fundamental. E qual é o interesse de ter, e tinham falado disso no episódio, qual é o interesse de ter uma newsletter? É porque, por exemplo, as pessoas têm muitos followers no LinkedIn ou nas redes sociais, é fixe, mas é uma audiência, como se diz, borrowed, que é emprestada. Portanto, no dia em que, e acontece muitas vezes, trabalhando em um B2B, vejo isso muitas vezes, se ban do LinkedIn acaba por perder a sua conta,
perde os seus followers todos. Enquanto uma newsletter é uma audiência captiva e proprietária, porque as pessoas dão o seu e-mail e então depois a gente pode entrar em contato direto com as pessoas e é um caminho voluntário dos subscritores e, portanto, sim, faz todo o sentido ter, seja uma newsletter, mas pode ser outras coisas. Podemos falar disso também, estávamos a falar de vibe coding, pode ser criar lead magnets, assets ou aplicativos gratuitos contra um e-mail da pessoa para ter, ela tem valor naquilo que a gente propõe e a gente tem o seu e-mail, depois pode entrar em contato com eles. Portanto, sim, faz todo o sentido usar isso como um ativo de desenvolvimento e depois a segunda parte, e é o que vocês tinham falado, é monetizar ou não esse ativo. Pode ser um lead magnet e ser gratuito porque é o primeiro passo numa, como a gente diz, numa value ladder, que é o primeiro passo para ir para ofertas pagas, ou fazer pagar diretamente esse produto porque é um ativo essencial e uma fonte de rendimento para a pessoa. E depois cada uma tem o seu valor, mas sim, é um ativo e tem que ser considerado como um ativo essencial para quem quer desenvolver o seu personal branding em 2026, sem muitos recursos, como a gente vai ver hoje, né? Exatamente, e tu se calhar, puxamos um bocadinho já para o busca I.O., não é? Que na verdade Sim. tem muito a ver com a parte de outbound, e tu referes inclusive, portanto, estamos a falar aqui numa época, no Product Hunt, para quem não conhecer, acho que pode também ser interessante se calhar aqui contextualizarmos, mas como é que no fundo, numa plataforma como o Product Hunt, que é uma das principais referências para discovery de produto e posicionamento de produto, consegue gerar um número de sign-ups bastante significativo, tudo isto sem equipa e com pouco budget, ou quase sem nenhum budget, com um budget muito reduzido. Ou seja, como é que isto se consegue fazer? Como é que isto se faz? Portanto, no nosso caso, portanto, a busca é um aplicativo que ajuda para fazer, encontrar novos clientes potenciais, ou seja, a gente vai fazer o que se chama social listening, que é a partir de uma keyword, de uma palavra-chave qualquer, a gente vai encontrar todas as pessoas nas redes sociais ou na internet que a um dado momento estão a falar nos seus posts, nas suas mensagens, dessa palavra-chave. E aí, recuperar essa informação e dar a possibilidade às pessoas, nomeadamente no LinkedIn, onde a gente tem as informações de contato das pessoas, contactar essas pessoas para vender o seu produto. Um exemplo, por exemplo, no vosso caso, é querem procurar as pessoas todas que falem de podcast e AI, para, por exemplo, encontrar, sei lá, potenciais guests ou pessoas a convidar. Metem essa palavra-chave, a gente arranja toda a gente que fala nisso e se vê um post LinkedIn com o aplicativo que diz, olha, eu estou à procura de um podcast sobre AI, tem referências, vocês podem recuperar o contacto da pessoa e mandar ou no LinkedIn ou por DM ou por e-mail uma mensagem dizer, olha, vi que estavas interessado no assunto, aqui está o nosso podcast, posso entrar interessado para vocês. Portanto, isso é o aplicativo. E como a gente fez com o meu parceiro, que se ocupa da parte técnica, decidimos lançar isso sem nenhum, basicamente, e tínhamos também o objetivo, que era temos a ideia e vamos lançar e ver se temos a capacidade de ter clientes ou pessoas a fazer sign-up sem mesmo ter um produto definitivo, mas temos 45 dias para fazer. Estávamos em agosto, decidimos, olha, daqui a outubro vamos lançar, seja como for a gente lança. E decidimos, portanto, pôr no Product Hunt, que é, portanto, para quem não sabe, é uma plataforma onde as pessoas, onde as empresas listam os seus novos produtos que saíram no dia, por exemplo, e as pessoas votam para quais são os melhores produtos do dia. Ou seja, é muito feito para pessoas no ambiente tecnológico e pessoas de early adopters, mas dá para uma empresa ou para quem lança um produto testar o product market fit e testar o interesse. E então o que fizemos, o meu parceiro fez uma demo que era o site, mas que só tinha uma parte gratuita e que não funcionava realmente atrás, que dava para recuperar 2 ou 3 tweets e posts LinkedIn, mas era só isso. E enquanto a gente via isso, ele estava a continuar a desenvolver a plataforma. E a minha parte, e é que entramos nessa parte do AI, usando AI, desenvolvi o marketing, o produto, os argumentos, as coisas todas, o logotipo, o nome, busca. É simples, é buscar em português, ir à procura, e o capa no nome é capa de keyword. Ou seja, é buscar keywords, pronto, está feito. O nome nasceu assim, como sou português e o meu parceiro é espanhol, fazia sentido nisso. Mas isto tudo foi criado com a ajuda da AI, até o nome. E então, aí a minha estratégia foi, temos que criar awareness para as pessoas saberem que a gente existe, porque o objetivo é ter os mais votos possíveis no dia da saída. E então, fui buscar, usando a AI, a fazer scraping, de recuperar as pessoas todas que estavam a votar em produtos nessa plataforma e no LinkedIn mandar mensagens às pessoas todas a dizer, olha, vamos lançar daqui a 1 mês ou 2, gostava de conectar com você, o que é que você acha, vi que lançaram um produto, votei para vocês, podem votar para nós quando a gente lançar, e assim, em 45 dias criar interesse naquilo que fazíamos. Da mesma maneira, foi buscar produtos semelhantes
que existiam no mercado e ver as pessoas no LinkedIn e nas redes sociais que falavam disso e dizer para ela, olha, vocês conhecem este produto, estamos a lançar algo parecido, pode ser que vos interessa e aliás eu usei o meu produto para vos encontrar, esse tipo de coisas. E também, como estávamos a falar de conteúdo e de newsletters, foi também criar conteúdos e artigos sobre esses assuntos para criar interesse nas pessoas, foi também ir ao Reddit, fazer posts sobre o assunto, para ver quem é que falava do tópico e depois, obviamente, quando as pessoas faziam interação com a gente, era dizer, olha, temos a lançar um produto, se quiserem vão lá ver para testar daqui uns tempos, etc. E pronto, e fazendo isso tudo, ao fim dos 45 dias lançamos, sem fazer publicidade, e tivemos 700 votos no dia e acabamos, portanto, número 3 dos produtos mais votados do dia, em comparação a empresas onde eu tinha trabalhado, que são empresas que fazem 20 milhões ou 30 milhões, quando lançaram o seu produto tiveram o mesmo resultado, com obviamente capacidades muito mais importantes, porque o objetivo dessas plataformas também é tipo, o Reddit é comunitário e portanto é a ideia de criar uma comunidade de interesse e não só dizer, olha, este é o meu melhor produto. Aliás, muitas vezes o OpenAI, ou Microsoft, ou Google lançam produtos aí e não estão no top 3 porque pronto, não tem esse aspecto comunitário. E se calhar, gostava só aqui duas questões aqui muito rápidas, que era a primeira, tu falaste da construção de um produto em si e uma questão que eu te quero colocar, porque é uma dúvida que provavelmente a audiência vai ter. Ok, eu desenvolvo um MVP, digamos assim, mas eu para ir para o mercado eu tenho de faturar. E para faturar eu tenho de ter uma empresa, ou seja, há aqui um espaço de tempo que me deia entre a validação e depois realmente começar a faturar. Como é que vocês, no vosso caso, fizeram para quem ouça possa ter aqui a maior praticidade possível? E o segundo ponto é, na tua perspectiva, qual é o principal canal de aquisição em 2026? Tu falaste de vários, não é? De social listening, se calhar mais o Reddit. Qual é o principal canal de aquisição, de acordo com a tua experiência, em 2026 para B2B? Sobre isso, e aliás é interessante porque eu dou aulas sobre construir um MVP em incubadoras em empreiteiros. Para já o MVP em 2025 não é o MVP em 2020 ou antigamente, ou seja, o MVP muitas vezes era isto é mais ou menos o nosso produto, mas não tenham medo que a gente vai lançar o produto definitivo daqui a pouco, vocês testam e vejam o que funciona. O problema, como dizes, é a monetização, ou seja, há um ditado famoso na Silicon Valley que é the best survey is the credit card, ou seja, para ver se alguém está interessado é quem paga. Há o mom test, que é o famoso livro sobre o assunto, que é quando vocês vão perguntar, olha, acha que isto vai ser um bom produto? Sim, mas chega ao dia de pagar, as pessoas não pagam porque as pessoas têm medo de dizer não. E, portanto, o que a gente fez, no nosso caso, por exemplo, já tínhamos empresas, o meu parceiro já tinha empresa de outros projetos, portanto, a gente não teve esse problema. E lançamos, portanto, fizemos o Product Hunt, ele depois desenvolveu o produto real, tínhamos esse interesse do mercado, e quando a gente lançou, 24 horas depois de lançar, já tínhamos um primeiros clientes a pagar, portanto, era um bom sinal para nós. Mas sobre essa parte do MVP, etc., as pessoas, muitas vezes, o problema que elas têm é que querem fazer tudo antes de lançar, ou seja, como dizes, têm que ter um produto que funcione e que seja funcional, querem ter uma estratégia de marketing, querem ter interesse, querem ter o sistema de pagamento tudo imposto, etc. E isso leva 3 a 6 meses. Ao fim dos 6 meses, está tudo pronto, tem o Stripe, está tudo ligado, lança e ninguém compra. Olha, pronto, perdemos 6 meses para voltar para trás, para ver quem é um ICP, etc. Enquanto tem um MVP, que é um produto que funciona, podem mandar borla para as pessoas testarem, para ver quem tem interesse e não, e depois fazer um Stripe e ligar, isso é a parte mais fácil em si, ou seja, pronto, não vão ter um sistema de pagamento ao princípio, ok, não vão ter empresa. Então, lança a criação da empresa, enquanto está o sistema administrativo, que às vezes demora bastante tempo, mas está a se desenvolver, façam outreach, façam conteúdo e vejam quem vai testar a plataforma, mesmo que seja de borla, para lançar um movimento e ter esse interesse. E depois, quando tiver a plataforma, é só dizer, olha, agora passamos ao modelo a pagar, pronto, aqui tem o link e está feito. Né? Portanto, para mim, esse debate de, mas como é que faço se não tenho empresa ou isto, e, não, mas o produto não é completo e tenho de fazer, o meu produto tem 3 funcionalidades, olha, faz o produto só com uma, testa, vê se há alguém interessado em comprar e pode fazer também uma das estratégias, por exemplo, que eu fiz com um cliente, era um produto bem avançado, mas que queriam lançar, mas não tinha ainda sistema de pagamento, porque é sistema internacional e é com governos, etc. O que fizeram é que fizeram um fake door test, ou seja, como o Buffer, que é uma aplicação de programação de posts, eles fizeram o Buffer tinha uma página de tarifas e as pessoas iam clicar para ativar.
mas eles não tinham produto e não tinham nada feito. Quando as pessoas clicavam, diziam, olha, ainda não está pronto, está quase, mas pronto, mete aqui o teu e-mail e assim que estiver pronto a gente manda para ti. Qual é o interesse disso? É que eles viram assim quantas pessoas clicaram no link e isso queria dizer que quem clica para ver o preço é que está interessado. E aí, mesmo que não tenhas ainda o sistema de pagamento, ao menos sabes que há 100 pessoas que estão interessadas a pagar, por exemplo. E aí, enquanto estás a desenvolver o sistema de pagamento, já podes avançar e fazer nurturing a essas pessoas. Portanto, para a primeira parte, para mim é esse. Isso é um falso debate de quem tem medo de lançar e que está sempre a tentar arranjar desculpas para não fazer as coisas e fazer o produto perfeito que, infelizmente, nunca existe. Para a segunda parte. Tony, mas tem que haver aqui um bocado... Isso também é quase... Eu vou dizer de uma forma, para tu comentares a forma que é. Isto também já faz parte... esse nível que está o MVP que tu queres lançar, portanto, também tem já um caráter um bocado de intuição, ou já é intuição de empresário, não é? Porque não há uma regra, não há uma fórmula que te diga, olha, tens 3 funcionalidades como tu dizias e basta ter esta, mas das 3 qual? Portanto, há aí muito esse caráter também teu como empresário, como de uma certa intuição, ou não? Ou estou a dizer mal? Sim e não. Ou seja, isso muitas vezes as pessoas olha, tem 3 funcionalidades, qual é a melhor? Olha, pergunta. E o problema que acontece muitas vezes, e é isso que eles fazem nos incubadores um trabalho que eu faço nos incubadores é quando chego e digo às pessoas, olha, diz-me uma frase, qual é o teu produto? E as pessoas todas, 99% portanto, o meu produto faz isto e aquilo. Ok. E depois eu perguntei, para quem é o teu produto? Olha, é para as mulheres, é para os homens, é para os empresários. Está bem, qual é o teu budget para fazer as publicidades, para fazer o target? Porque se és mulheres, é 4 bilhões de pessoas. E aí as pessoas percebem que tens que ter uma niche, tens que ter um ICP bem definido e tens que ter um problema específico que as pessoas têm para resolver. E que é, como a gente diz na Silicon Valley, que é um problema puro, que é um problema problemático, urgente e reconhecido. E se não tem essas 3 componentes, vai ser muito complicado. Mas a partir daí, tendo essa parte do problema definido e uma audiência definida, das 3 funcionalidades, são as 3 iguais e que não há preferência. É perguntar às pessoas qual é o melhor, e se não, geralmente, das 3 funcionalidades, há sempre uma que é capaz de resolver 80% do problema principal que a gente identificou, né? E é começar por essa e depois suspender. De resto, a parte da intuição, é que isso é como diz o Jeff Bezos, quando tem 70% de certidão sobre um problema, é daí para a frente, não é esperar ter 100% como a gente tem tendência a fazer. Claro. 70% de indicadores, assim como eu disse, do ICP que está definido, dos problemas, de falando com as pessoas, de fazer testes, de ver o mercado, de ver os concorrentes. Quando se tem 70% de certidão, experimenta. E qual é o interesse também dessa parte, mesmo com 3 funcionalidades? É que se escolhes uma, olha, por acaso não era boa, mas escolheste uma, foste muito mais depressa a desenvolver um MVP, foste muito mais depressa a testar. E, ou seja, em um mês tens o resultado de, olha, isto não funciona, vamos testar outra. O caso contrário é desenvolver as 3 funcionalidades. Ainda estavas à espera, assim já corrigiste o tiro. Exatamente. Da casa das 3 funcionalidades, passas 3 meses a desenvolver e depois lanças, não funciona, e como tens 3 funcionalidades, nem sabes exatamente o que é que não funcionou. Por isso é que a minha maneira de ver as coisas é essa, e é como diz o Peter Thiel ou o Mark Cuban, 1% de um mercado de 1 bilhão, toda a gente tens 100 mil concorrentes e nunca vais chegar lá. Enquanto se for 100% do mercado de 5 milhões, pronto, pelo menos tens 5 milhões, né? Exatamente. E para isso tens de ter um mercado que seja o mais pequeno possível. Portanto, para mim é essa. Sobre a segunda pergunta, a Marcos, de qual é o melhor canal, a resposta é depende. Depende do quê? E depende, mas depende do teu ICP e, mais uma vez, de quem é que vais ligar. Um exemplo. Vais fazer B2C para malta com 20 anos. Um canal, naturalmente, e mais uma vez, isso é coisas que tem que se perguntar com o ICP, mas naturalmente vais ir para o TikTok ou Instagram ou essas coisas, porque é lá que eles estão. O teu target audience é empresas com mais de 10 mil empregados e o teu target é o CEO ou o diretor financeiro, claro que vais mais para o LinkedIn, por exemplo. Está a ver? Da mesma maneira, e já tive esse caso com clientes de empresas B2B a querem fazer vídeos no YouTube ou no TikTok a dizer, temos que ser virals. Pronto, mas isso não interessa porque as pessoas que vão comprar não estão nesses canais. Ou seja, o melhor canal é o canal onde está presente a audiência. E pode ser
uma variedade deles. Dizendo isso, é preciso ter várias componentes ligadas umas às outras e ter em mente também quais são os principais canais de métodos de aquisição, ou seja, é inbound, que é conteúdo, é outbound, que é contactar as pessoas, seja de qual a forma, é publicidades e o melhor de todos, que é o referral, obviamente, que as pessoas falam do produto por si, e essa parte do referral é a mais importante, mas é mais complicada de obter, né? Quando uma pessoa lança um produto, quais são os canais com efeito mais rápido? É o outreach direto, para contar às pessoas, e publicidade. O limite da publicidade é o custo, o limite do outreach é que não é escalável, é só escalável até um certo ponto. O conteúdo é de fazer também conteúdo logo à partida, mas tendo em conta que isso só vai ter efeito daqui 3 meses a 6 meses, porque é o tempo, pronto, das pessoas conhecerem, etc. Mas, o que eu faço também com clientes isso tudo é uma loop, ou seja, vais criar conteúdo, depois vais contactar uma pessoa em DM, essa pessoa vai ver o teu perfil LinkedIn, por exemplo, vai ver o conteúdo que fizeste, isso vai criar confiança, depois, pela seguida, vais fazer uma publicidade, essa mesma pessoa vai ver a publicidade, depois vai responder, vai testar o produto, vai gostar do produto, vai fazer o referral para a próxima pessoa que vai ver o conteúdo, etc, etc, etc. Portanto, esses são os 4 métodos. O canal em si, isso mesmo depende. Estamos a falar de newsletters, há pessoas que leem e há pessoas que não leem. Portanto, isso depende mesmo de cada um e o que é preciso é focalizar o esforço, especialmente quando uma pessoa está a lançar o seu produto, nos canais que fazem mais sentido para a audiência inicial. Depois é expender quando se tem revenue e essas coisas, mas ao princípio é mesmo focalizar onde estão as pessoas que a gente vai à procura. Tu falaste aqui um bocadinho de inbound e outbound e eu queria-te aqui colocar uma questão que era, imagina, para quem está à procura ainda de product fit, ou seja, product fit, market fit e depois readiness to scale. Tirando o readiness to scale, portanto vamos eliminar esta aqui, vamos só colocar em, ok, temos um MVP, este produto estamos a desenvolver, à partida tem fit no mercado, depois precisamos que o mercado tenha dimensão, não é? Portanto tenha fit depois com o mercado, antes depois de escalarmos. Nesta primeira fase de product fit, como é que tu fazes este balanceamento em termos percentuais, se é que faz sentido, de inbound e outbound? Ou seja, vou extremar para depois, faz sentido só fazer outbound, faz sentido só fazer inbound, ou não, faz sentido fazer ambos, ou seja, produzir conteúdo e em simultâneo este conteúdo, por exemplo, ser veiculado quando estamos a fazer outbound. Como é que tu vês esta relação entre ambos e que tipo de conteúdos ou estratégias, na tua experiência, melhor funcionam? Sim. Sim, por mim os dois estão ligados e é o que a gente chama hoje em dia uma estratégia all-bound, que é, portanto, mostrar os dois e até também parcerias, que é a outra parte, que é partnerships, mas pronto, essa é tudo junto. E porquê é que é importante fazer... os resultados imediatos, como eu disse, é o outreach direto, seja e-mail, seja LinkedIn, seja telefone, seja físico. Esse é o resultado direto e imediato. Mas o conteúdo, como eu disse, isso demora tempo, porque é ter likes no LinkedIn, ter likes nas redes sociais, newsletter com pessoas a ler, isso demora tempo. Mas porquê é que é importante? É porque a venda é uma transferência de confiança, é uma transferência is a transfer of beliefs over a bridge of trust, que é a frase. Quer dizer, para eu te convencer que o meu produto é bom para aquilo que tu precisas, tens que ter confiança. E essa confiança não é só eu mandar a mensagem a dizer, olha, isto é o melhor produto. É tu teres elementos, sinais que te dão essa confiança. E para isso o conteúdo é essencial. Porque se eu vou dizer, olha, Marcos, olha Pedro, eu tenho um produto que faz social listening para te ajudar a encontrar clientes e como os teus clientes potenciais estão no LinkedIn, isto faz sentido para ti. Se eu dizer só isso, vais dizer, ok, pronto, está bem, e faças outra coisa. Diga isso e vais ao meu perfil LinkedIn e vês que eu faço 3 posts por semana e fiz artigos de newsletter, etc., sempre a falar desse tópico, ou seja, é sempre a falar do que é o social listening, o que é o social intent, essas coisas todas. Aí isso vai criar confiança, ou vais dizer, pronto, o Tony sabe do que é que está a falar. E, portanto, para mim, os dois são essenciais logo à partida, mas tendo em mente que o resultado imediato é só o outreach, porque há muitos, e vejo isso com muitos founders, que pensam que ao fazer post LinkedIn na página da empresa, isso vai trazer clientes. Infelizmente, isso é um sonho que nunca se realiza. Mas o conteúdo é essencial para criar essa confiança. Por exemplo, no meu caso, vendo formações AI, vou mandar mensagem a departamentos de recursos humanos, olha, temos uma formação, vocês precisam de formar as suas equipas, sou o Tony, etc. As pessoas, o primeiro reflexo vão ver no meu perfil ou vão ver o que eu faço, veem lá que eu tenho uma newsletter que já existe há um ano, onde todas as semanas faço artigos sobre
casos concretos de utilização do AI no marketing, veem que os meus posts todas as semanas são relativos a AI, e aí vêm também as pessoas com quem trabalhei e recomendações de clientes, e aí isso vai criar confiança. Portanto, o conteúdo, a realidade é que o conteúdo não serve só para SEO, GEO, essas coisas todas que a gente fala hoje em dia, isso é bom, mas isso é só para quem já está interessado. O resto é a primeira base e primeira função do conteúdo hoje em dia, e nomeadamente em B2B, é criar confiança. Certo, Tony, agora até mais um reforçar a tua posição, porque eu acho isso muito importante o que acabaste de dizer, porque às vezes há um bocado o conceito que a confiança é uma coisa que só se constrói face to face e só no offline é que era importante, e tu acabaste de dar aqui um exemplo muito bom, e todo o teu enquadramento, que a confiança é uma coisa que tem que existir e que realmente vai para lá muitas vezes do... Claro que o produto pode ser importante, mas vai muitas vezes para lá disso, não é? E era para reforçar isso que há coisas no business, no negócio, no marketing que se mantêm, não é? Independentemente das modas, das tendências. Exatamente, e para acabar com isso, só sobre essa parte, como dizes, da confiança que se pode criar de muitas maneiras, há outra parte que é importante, que é muitas vezes eu vejo founders que vêm para mim a dizer, olha, queremos encontrar clientes e vamos fazer campanhas de outreach, etc, multi-channel, e que pensam que a campanha de outreach, ou seja, mandar mensagens ou ligar para as pessoas, é uma maneira de vender. Não. O outreach e estas conversas todas, o único interesse é de criar uma conversa com a pessoa. E depois, como dizes, é o seu trabalho de vendedor e da pessoa de convencer que o produto é bom. Mas as campanhas não é para dizer o meu produto faz isto e aquilo, não. É, você tem um problema, olha, e eu estou a ligar para ti porque sei que tens um problema e vamos ver também de que maneira a fazer isso em 2026 com a AI. Sei especificamente que tens um problema que eu acho que o meu produto pode resolver, o que achas da gente falar e ver se é real ou não. E isso é só para criar conversa, não é a solução milagre para vender e fazer milhões diretamente só com essas campanhas de outreach. Isso é mentira, porque hoje em dia isso já não funciona. Isso, digamos, é a base, é a alma, é a parte mais importante da própria técnica de vendas, não é? Quem se dedica à venda, o caminho é esse. Muito bem. Exatamente. Que já existe há 40, 50 ou mais anos, não é? Exatamente. Muito bem. Eu se calhar queria... Nós estamos a falar de várias componentes estáticas, por exemplo, temos falado bastante da distribuição até agora. Eu queria te perguntar de algo que eu acho que um pré-empreendedor que quer lançar algo no mercado irá pensar, que é qual é a minha estratégia de pricing, ou seja, como é que tu vês a definição do preço para quem vai para o mercado? Ou seja, que fatores é que tu achas que são relevantes para a definição deste pricing? Ou seja, porque uma das coisas que... quando se vai para o mercado, muitas vezes, e quem ainda não fez o caminho, não pensa muitas vezes em modelo de negócio, ou seja, a rentabilidade, quando as contas começam a bater à porta, é que a pessoa pensa, se calhar, isto afinal, há aqui algumas coisas que nós temos de dar para tornar o negócio mais limpo, e, por exemplo, uma delas até poder ser o pricing, a forma como entramos no mercado. Portanto, olhando para o pricing, como é que tu trabalhas o pricing na fase de product fit? Ou seja, market fit, obviamente, já temos uma base, podemos fazer um tier de pricing, diferentes patamares, features, etc. Mas antes desta fase, qual é que é a tua perspectiva, qual é que seria a tua estratégia, como é que tu trabalhas esta fase de pricing, nesta fase então de product fit? Sim, os modelos de pricing variam sobre tipo de empresa, tipo de indústria, há muitas diferenças. Mas principalmente, basicamente para quem se lança e que não tem, vamos dizer, investidores à partida, porque senão investidores, o pricing muitas vezes é secundário, né? À partida é mais angariar clientes e depois é que a gente vê se está rentabilidade ou não. Mas para quem começa se está no mercado que já existe e com concorrentes, é obviamente ver o que é o pricing dos concorrentes. E a primeira coisa é ver os custos que a pessoa tem e ter certeza que são cobrados, porque isso é que é o mais importante. E hoje em dia, voltando à questão do AI, isso muitas pessoas esquecem que se o produto tem AI, tem que incorporar essa dimensão do AI e também o sistema de faturação do AI, ou seja, API calls tem um custo que vai aumentar muito nos próximos tempos. E, ou seja, se o teu modelo é um modelo fixo de SaaS básico, se o produto é muito reliant sobre AI, quer dizer que faço um produto a $30 por mês, porque os meus custos de API são só, sei lá, $10 por mês, basicamente em média, ou seja, está tudo cobrado. Só que daqui 6 meses, em vez de estar ao preço que está agora, multiplica por 10, pronto, o meu produto vai abaixo porque o meu sistema não incorpora isso. E por isso é que a gente hoje em dia vê também os modelos de pricing variar muito do SaaS tradicional para a pay-per-use ou pay-per-result, como a Intercom, etc. Porque
integram essa variável de custos variáveis que há no AI, que é muito importante hoje em dia. Ou seja, o modelo de pricing também é, obviamente, quando uma pessoa começa, se não tem investidores, é pensar, ok, isto são todos os meus custos de hosting, de AI, tudo o que me custa o meu produto todos os meses, aqui está o mercado mais ou menos os custos associados, faça um pricing adaptado, testando com isso. E o que as pessoas têm que ter em mente é que não faz mal aumentar os preços. Toda a gente tem medo de, olha, o meu preço é este, agora como é que eu faço? Não posso aumentar. Não, pode aumentar à vontade, não há problema. Enquanto houver valor, as pessoas vão continuar a pagar. E a realidade, e trabalhei no banco, sei muito bem como funciona, é que os bancos são campeões para faturar coisas que ninguém precisa. E o que fazem é, por exemplo, há um banco em França que faturava um magazine que ninguém lia, que era 3 euros por mês, que punham a todos os clientes. Sobre, sei lá, 100 mil clientes a 3 euros por mês, há 10% que se vai queixar. 90% não se queixa. Ou seja, continua a ganhar 90% desse valor. Para quem faz o pricing é a mesma coisa. Lanças um produto a 30, ao fim de 6 meses tens atração, estás a desenvolver novas features, o produto vai evoluindo, multiplicas, sei lá, até por 2 o preço, de 30 passa para 60, sim, vais perder 10% das pessoas, mas o resto vai ficar porque tem valor e vais atrair novas pessoas também. Portanto, a minha estratégia é ter um produto que o preço que cobre os custos todos, incluindo, portanto, essa parte dos custos variáveis, que é muito importante sobre a AI, ver qual é o mercado, ajustar, obviamente, também qual é a target audience e a sua capacidade a pagar e, como a gente disse, é ir testando também logo à partida, não é? Sim, eu queria realmente ressalvar aí, e depois no final chegar a uma questão para perceber também a tua perspectiva, que foi o que tu disseste entre quem vai construir uma empresa versus a startup. São coisas diferentes, não é? Quem vai construir a empresa e que, na verdade, tem de ser rentável o mais rapidamente possível e que, portanto, é um pensamento muito diferente de quem tem uma startup e é uma experiência também pela qual também estamos a passar agora, isto a nível de startup, que é precisamente, ou seja, quando tu tens venture capital, o que tu queres é entrar no mercado independentemente da estratégia de pricing que tu tens, tu obviamente vais ter de definir o quanto antes, mas o que tu queres é feedback do mercado, em volume, em escala, o mais rapidamente possível. Mesmo que estejas a perder dinheiro durante X tempo, porque, naturalmente, que a lógica é, a partir do momento em que tens este feedback, tens uma escuta ativa do mercado e desenvolves de acordo com aquilo que o mercado quer, né? Então, desenvolves uma solução para um problema que o mercado identifica. Mas isto é neste contexto. Quando tu não tens este contexto, tens de ser muito mais direcionado logo desde o dia zero. Portanto, neste caso, imagina, tu fazes um free trial, achas que faz sentido fazer um free trial? Se sim, durante quanto tempo? Ou seja, para quem nos está a ver ouvir e pensa, ok, olha, eu não levantei capital de risco, se calhar interessa-me trabalhar Venture Capital, é um jogo diferente, mas não estou nessa fase, quero primeiro fazer algo por mim, quero ver se bootstrap consigo fazer. O que é que tu sugeririas como entrada para o mercado? Não é? Portanto, qual é que seria este modelo de entrada até coletar feedback, até colocarmos pricing em cima? Isso é um tópico muito interessante. E só uma nota sobre isso. Para quem está a lançar um produto, e nomeadamente um produto digital, não se esqueçam que o Venture Capital é uma anomalia no mercado. Quem está a lançar uma padaria não tem dinheiro assim, olha, gasta o dinheiro e depois a gente vê. E a gente esquece que o sistema de Venture Capital de gasto dinheiro e não tenho clientes e não tenho rendimento e vamos ver, como dizes, se tenho o tamanho crítico, etc. Isso é uma anomalia e tem que continuar a ser uma anomalia no mercado. Porquê é que eu digo isso? É que eu, portanto, dirigi uma agência de startups e vi carradas e de 300 pitches sobre isso. As empresas, as startups que funcionaram, seja com 5 milhões, 10 milhões, não interessa o valor, são aquelas que logo à partida, mesmo se perdiam dinheiro, tinham um business model que fazia sentido. Ou seja, escalam até um certo ponto, mas chega a um ponto, muitas vezes as empresas funcionais é aquelas que gastam mais dinheiro do que ganham, mas porque precisam de investimento para ganhar o mercado, etc. Mas chega a um ponto, se elas quando param de gastar dinheiro para investir e desenvolver, elas ganham dinheiro, ganham logo. Enquanto aquelas que gastam dinheiro sem ter um modelo que dá rendimento e que se eles parem de investir, aquilo ganha, essas vão para baixo. Essas acabam por morrer. Há aqui uma empresa em França muito conhecida que acabou por ser comprada por um banco que ela tinha levado acho que levantado 50 milhões de euros, que é um sistema de cartões para pagar no restaurante, ou seja, profissional. Ou seja, a empresa paga aos empregados uma carta para pagar todos os dias. Esse sistema aqui em França faz que, por causa do sistema do Estado, a revolver, etc., faz que cada cliente só comece a trazer dinheiro ao fim de 5 anos. Ou seja, essa empresa
nunca vai dar rendimento, porque é sempre uma corrida pela frente, a tentar ir buscar dinheiro e ter um tamanho de mercado suficiente não dava. Pronto, acabou por ser comprada por um banco, já tem instalado e mudou o modelo económico e pronto, acabou por funcionar. Mas pronto, só para dizer que isso é uma anomalia e as pessoas quando criam uma startup, seja com venture capital ou não, têm que ter em mente um business model que dá rendimento, seja agora, seja mais tarde, mas já têm que ter nessa visão e estratégia esse pensamento. Voltando à pergunta sobre free trial ou não, mais uma vez, isto depende de cada um. E a resposta não é sistematicamente o free trial. Há o free trial, há o freemium, há o reverse free trial, esses são vários modelos. Qual é o interesse, se formos a pensar, qual é o interesse do freemium? Freemium quer dizer que tens uma versão de borla e que há prestações premiums que acabam por pagar. Esse modelo funciona para que tipo de empresa? As empresas que têm viralidade e que têm capacidade a engariar muita gente no plano de borla e depois, muitas vezes no caso de empresas, fazer passar pela versão premium ou ter valores que são acrescentados. O melhor exemplo é o Notion, por exemplo. Todas as pessoas nas empresas usam Notion, que é de borla e que dá para fazer muita coisa. Qual é o interesse para a empresa? Chega a um ponto, tenho 50% dos meus empregados que utilizam este produto, estou a ver que ele funciona muito bem, todos sabem utilizar, pronto, vou pagar uma licença porque não tenho custos de aprendizagem, porque já sabem todos usar e vamos desenvolver. Outro exemplo é o Calendly, ou seja, cada vez que tens o calendário, vais partilhar, tens o nome by Calendly. As pessoas vêm, desenvolves a versão de borla, chegas a um ponto, pronto, para as empresas, voltam para a versão paga. Portanto, isso faz sentido. Free trial, qual é o interesse de um free trial? É dizer, as pessoas vão experimentar de borla o meu produto com as funcionalidades todas que eu lhe dou. O meu interesse é que o tempo que eu vou deixar para elas experimentar, seja 7 dias, 14 dias, 30 dias, ou mesmo um dia, nesse intervalo de tempo, elas têm tanto valor que assim que eu cortar o acesso, elas dizem, não, a frustração é tanta, que eles dizem, eu preciso de continuar a utilizar, deixa-me utilizar. E ou seja, estavas a falar do tempo, muitas vezes as pessoas 14 dias. Não, 14 dias porque o teu produto precisa de 14 dias, por exemplo. Pode ser 30 dias, se é um produto que, por exemplo, falamos de outbound. Outbound, vais lançar uma campanha, vais ter respostas, etc. Muitas vezes, um mês é o tempo do free trial. Porquê? Porque é o tempo que tem as respostas, porque o valor que vais retirar de um produto como esse é, utiliza este produto para encontrar clientes, se eu encontrar clientes no tempo, continuo a usar, se não encontrar, por que é que eu vou pagar? Portanto, é esse. E a terceira versão é o reverse free trial, que é uma mistura um bocado disso tudo, que é, dou-te acesso a tudo durante, por exemplo, 14 dias, espero que tenhas valor, corto o acesso, mas sendo cortado o acesso, ficas com uma versão com coisas de borla, vais ter talvez a tentação de ir para as versões premiums e então assim pagar, ou voltamos para esse aspecto de viralidade que vais desenvolver o produto falando com outras pessoas. Portanto, esse modelo não há boa ou má solução. E o quarto modelo que a gente não falou é pagar logo ao princípio. Porque muitas vezes porque é que é preciso fazer uma versão de borla? É porque as pessoas não conhecem o valor do potencial do produto e então tens que dar um valor de borla porque elas mais uma vez, não têm confiança ainda para estar a pagar. E muitas vezes, por exemplo, empresas que estão dirigidas ao mercado enterprise não fazem free trial, porque não faz sentido. Uma grande empresa não vai estar a fazer free trial e testar o produto. Faz um piloto com eles e começam logo a pagar. Portanto, a estratégia mesmo, mais uma vez, depende da tua audiência e não há resposta universal e esse modelo de dizer isto é a solução. Não. A solução é aquela que faz mais sentido para as pessoas com quem estás a falar. Na tua perspectiva, qual é que é o tool stack para 2026? Ou seja, para alguém que quer prototipar rapidamente, é uma pessoa não técnica, qual é que é o tool stack, no fundo, como é que tu montarias? Ou seja, entre um Lovable para construir o produto, integrações, qual é que seria aqui o tool stack para ti, para alguém ir rapidamente para o mercado? Em 24 horas, imagina. Para mim, o primeiro tool stack, e falando de AI, em vez de, não vou dizer que é o ChatGPT, o Claude, etc. A primeira coisa é saber como falar com esses tools AI. Ou seja, antes de escolher entre uma Renault, um Ferrari e um Porsche, é aprender a conduzir. Basicamente é essa a primeira coisa e nas empresas que eu vejo, isso é o que falta mais, olha, queremos aprender o ChatGPT, mas não sabemos como fazer prompts. Olha, então vamos começar por isso e depois falamos de qual é o produto. Portanto, é obviamente um LLM para fazer o dia-a-dia. Porquê? Porque vai ser o produto que vais utilizar para fazer marketing, para fazer brainstorming, para
mais uma vez, destruir os teus pensamentos, a dizer, olha, este aqui é o modelo de pricing que tenho que fazer, etc. Não é para dizer, olha, quero fazer isto, o que achas? Não, é, quero fazer isto, porque é que eu não deveria fazer isto, por exemplo? E então, utilizar esses tools para desenvolver isso tudo. Depois, como disseste, é ter um produto para fazer uma página de venda e, obviamente, um protótipo ou MVP como o Lovable, pode ser o Lovable, pode ser o Replit. Hoje o Google também, o Gemini também permite fazer muitas coisas. Ou seja, pronto, é um tool para fazer um produto protótipo, tendo em conta que, mais uma vez, falando de MVP, toda a gente diz que o Lovable serve para fazer MVP, serve para fazer um MVP para 2 pessoas. Quando começas a querer vender aquilo ou utilizar o produto para 100 ou 1000 pessoas, vais ver rapidamente que aquilo vai ir abaixo muito depressa. Exatamente. Por acaso, eu passei por isso que fiz a nível da empresa, e esse é que é o grande tema, não é? Mais uma vez, é aquilo que se diz e depois aquilo que é a operação. É super fixe para front-end, para tu colocares no mercado, mas tu depois queres escalar, tens o compliance de dados e a utilização da própria base de dados, que é tudo. Exatamente, e sistemas de pagamento e escalar também o hosting, esses funcionamentos então, todos. Tony, mas então para que é que se deve este sucesso incrível que teve o Lovable? Porque serve para fazer protótipos e MVPs e serve muito bem. Sim, e para toda a gente estar, e o que a gente não vê e não temos resultados é qual é o churn desses produtos, né? Ou seja, faz 200 milhões de rendimento por ano. Ok, mas desses 200 milhões, quantos estão lá há mais de 3 meses, por exemplo? E isso a gente não sabe. E muitos destes produtos têm muito churn por causa disso, porque é fixe para testar, posso fazer uma página na internet, posso fazer um aplicativo, mas a realidade é que numa empresa isso só permite fazer umas poucas coisas. Mas para quem está a começar, serve muito bem para fazer um protótipo, fazer um MVP com certas pessoas e, mais uma vez, testar o Product Market Fit e testar o mercado sobre o produto. Portanto, para mim seria um LLM, um produto para construir esses MVPs ou protótipos. Tony, desculpa, só antes de avançar, só abro parênteses para fechar rápido parênteses, antes de avançares pode ser o ponto, que é um ponto importante e a propósito da intervenção do Pedro é também, ou seja, nem tudo tem de ir para o mercado. Por exemplo, nós, quem diz o Lovable diz outras, nós desenvolvemos, e já passei por isso também, muitos produtos só para consumo interno. Eu vou dar um caso, queremos fazer um LinkedIn Engagement Tracker, ou seja, queremos estimular que a equipa faça posts no LinkedIn. Ok, então nós vamos ao Lovable, desenvolvemos e temos lá, inclusive, uma tabela de classificação com pontos por nível de engagement que a pessoa tem. Ou seja, tudo isto são ferramentas internas, ou seja, nem tudo tem de ir para o mercado, pode muitas vezes ser utilizado, não é? Para quem nos está a ver ou ouvir, ou seja, nem tudo é um MVP, nem tudo tem de ir para o mercado, não. Podem ser ferramentas que a contabilidade vai organizar, é algo que nós desenvolvemos para a contabilidade organizar, ou para a equipa de marketing otimizar uma função a estimular a equipa, por exemplo, no modo de team building, ou employer engagement, etc. Fecha parênteses, então. Portanto, não, mas isso é importante, mas para mim isso, e por exemplo, aplicativos como o Retool fizeram um sucesso com isso, mas para mim isso continua para mim ser a mesma coisa, porque não é para o mercado, é para o mercado interno. Portanto, a lógica acaba sempre por ser a mesma, mas sim, muitas coisas são a âmbito interno e, aliás, a produtividade pessoal e individual ou de equipas é onde há mais potencial. Hoje em dia, 95% dos pilots não vão para além de um pilot, é porque nas empresas, como disseste, escalar, especialmente nas grandes empresas, é logo uma carga de trabalhos incrível. Portanto, aí é que é muito complicado. Mas, portanto, é o LLM, um aplicativo para criar um MVP, landing page, etc. Até pode ser o Gamma, para fazer landing pages, isso até pode ser. Ou, mais uma vez, o Gemini, hoje em dia, é capaz de fazer isso muito bem. E, terceiro também, sobre isso, portanto, um tool também para fazer outreach. Ou seja, como a gente falou, é a automatização da outreach para poder... Porquê? O objetivo não é mandar 10 mil e-mails às pessoas, é utilizar, e pode ser o Clay, pode ser o Lemlist, pode ser o Apollo, pode ser o Ample Market para fazer português. O Busca também, não é? O Busca também, exatamente. Mas pronto, é utilizar tools para ajudar a contactar mais pessoas possível num curto prazo de tempo, com os limites que hoje em dia um e-mail, por exemplo, só dá para mandar 30 e-mails por dia, senão passa em spam, portanto não é mandar 10 mil e-mails. E para isso é usar a AI também para selecionar as pessoas como deve ser, como a gente diz, não é para mandar para 10 mil pessoas, é para mandar para 100 pessoas, mas das 100 pessoas sei que 70% delas são a minha audiência principal e para quem eu vou. Portanto, isso para mim é essencial. E depois, sobre isso, é também utilizar esses tools de AI para ajudar a fazer conteúdo, obviamente, nas redes sociais, mas mais uma vez, os LLMs tradicionais servem muito bem.
E o último elemento essencial para mim é Workflow Automation, ou seja, Make, Zapier, N8N, Google Workflow, porque lançaram agora e faz sentido. E isso para quê? No produto, esses sistemas ajudam a fazer ligação entre vários aplicativos. Por exemplo, sei lá, tenho um sistema, tenho um aplicativo, as pessoas preenchem um formulário, depois esse formulário passa por AI, a AI vai criar um documento, vai enriquecer uma table, Airtable, e depois a partir daí vão mandar mails, etc. Isso tudo, esses tools de automation servem a fazer essa ligação. Isso é para o produto. E é também para o âmbito pessoal, porque lançar um aplicativo ou um produto é uma carga de trabalho enorme e há muita coisa para fazer, e é utilizar isso para o seu dia-a-dia simplificar a vida. Classificação de e-mails. Por exemplo, eu pus agora um sistema que quando recebo uma fatura para pagar, vai automaticamente a fatura num file no Google Drive a dizer faturas para pagar, com um sistema que faz a classificação, que é, assim já sei onde é que eu ponho aquilo no meu sistema de contabilidade. Quando enviam uma fatura a um cliente, da mesma maneira, isso vai para o sistema de contabilidade. Essas coisas todas, simplificar e-mails, simplificar workflows de pagamento, por exemplo, fazer surveillance de newsletters, informações, essas coisas todas, porque isso no dia-a-dia é essencial para ganhar tempo. Usando a AI hoje em dia, não faz sentido a gente estar a perder dias e dias a ver 100 e-mails por dia, que 90% não serve para nada. Mais vale ter um AI que por dia, ao fim do dia, vai dizer, olha, aqui está o recap dos e-mails do dia e aqui está os 10 e-mails mais importantes que tens de responder agora. Pronto. E esses temas assim. Portanto, para mim seria, basicamente, não é preciso muito mais para mim. Sim, ou seja, ia-te perguntar só se faria sentido haver aqui um CRM ou algo aproximado para tu aqui teres, para no fundo teres algo centralizado com tudo aquilo que estás a fazer nos diferentes canais. E para isso é utilizar o Notion. O Notion porque é de borla, né? E é mais fácil, pode ser um Airtable. Para mim, quando uma pessoa está a lançar, hoje em dia o que faz sentido é ter coisas simples e gratuitas mais possível. Por exemplo, quando eu lancei o Busca, o que eu fiz, e para fazer outreach, e para fazer scraping, etc., utilizei 20 e-mails diferentes para criar free trials nos tools que eu precisava. E quando acabava um, punha outro e-mail e começava o outro. E não precisei de pagar quase nada para ter acesso a essas coisas. Portanto, é começar simples e depois escalar. Exatamente. E, por exemplo, o Notion tem a vantagem de ser um tool que é de borla, dá para fazer umas coisas e depois dá para escalar se for preciso mais tarde ou apagar, ou, por exemplo, uma vez que o Notion já começa a ser mais complexo, porque já tem clientes, etc., é transferir para um HubSpot na versão de borla do CRM para sales, por exemplo. Eu hoje em dia utilizo obviamente muito outbound automation. O meu CRM é o HubSpot, mas é a versão de borla porque aquilo só me serve para fazer um tracking do pipeline e dos contactos que eu tenho com leads. O resto, quando passam para clientes, tenho uma base Notion que está ligada e aí tenho os meus clientes com os detalhes todos das conversas. Eu queria ter que colocar aqui uma questão ao nível do product marketing, considerando que hoje o estudo de produto e o estudo de marketing, na verdade, são aqui duas funções que cada vez precisam de estar mais próximas, não é? Naquilo que é o entendimento do produto e depois a forma como o produto é comunicado no mercado, ou seja, quer messaging, quer distribuição, não é? Quer canais. Ou seja, se calhar aqui 2 pontos, que é, tu vês equipas pequenas de produto a conseguirem competir hoje com grandes equipas de produto, quando digo grandes é com muita gente, portanto, vês que de facto isto hoje é uma possibilidade. Nós temos muitas metáforas, não é, pá, no mercado e temos falado muito sobre isto, pá, desde o Sun Ultimate entre outros, obviamente que isto faz parte do claim de venda deles, não é, de uma empresa feita por uma pessoa, faturar, enfim, mil milhões, o que seja, mas tu vês de facto, ou seja, é uma realidade, temos pequenas equipas a competirem com grandes equipas em termos de produto, e que skills, na verdade, é que hoje um gestor de produto e um profissional de marketing precisam de ter para se adaptarem a esta realidade. Sim, olha, por exemplo, estávamos a falar do Lovable. O Lovable só agora é que está a fazer o hiring do seu primeiro Product Manager, portanto não chegaram a 100 milhões sem nenhum Product Manager ou sem Product Marketing. Portanto, sim, é possível. E a realidade é que ao fim dos últimos anos a função de Product Manager passou para ser o que era a versão, vamos dizer, inicial nos Estados Unidos, a uma versão de orquestração, seja como a gente fala, mas tinha o PO, tinha o Product Marketer a fazer o marketing, tinha o PO a fazer o delivery e o Product Manager estava ali a fazer estratégia e coisas muito, muito alto level. O problema disso é que chega a um ponto, olha, já não há dinheiro dos investidores, vamos ver aqui a lista das pessoas e o que é que eles fazem e o que é concreto naquilo que eles vendem. O developer, pronto, tem o código, o designer tem o design, o sales tem as vendas, o marketing tem as publicidades, o Product Manager tem reuniões.
que dá para ver de uma maneira muito... Muito Mas bom, a realidade era essa, né? A realidade é essa, e obviamente eu fui Product Manager, não estou a dizer que não é importante e é uma função essencial, mas porque chegamos ao ponto que não dava para ver porque a função estava a ser, tinha tantas pessoas envolvidas nessa função de Product Manager, que o Product Manager que era uma função estratégica, mas que não dava para ver, apesar de ter um valor muito importante, não dava para ver o seu valor realmente. Portanto, voltamos para um sistema onde o Product Manager faz tudo e faz mais do que pode, e aí é que se vê a realidade. E falando de AI e qual é os skills de um Product Manager ou um Product Marketer, os Product Managers que, desde há uns anos para trás, o seu trabalho é fazer páginas Notion e fazer tickets de gira, etc., esses podem ficar sem trabalho e não faz mal, porque não é preciso ninguém hoje em dia para fazer esse trabalho. A AI faz isso muito bem, faz isso melhor que a gente, porque é só escrever e fazer relatórios de coisas que existem. Qual é o valor de um Product Manager hoje em dia, e aliás sempre, é encontrar os problemas que não são falados e não são expressos, e também ter um poder que o AI hoje em dia não tem, que é convencer as pessoas. Quantas vezes um CEO ou um founder diz, vi aquele artigo, temos que ir fazer isto. O trabalho de um bom Product Manager é dizer, é uma boa ideia, mas eu vi, e aqui está os dados dos nossos clientes, das entrevistas que eu fiz, dos dados do mercado, do Product Sense que eu tenho, fazer uma crítica construtiva, dizer, isto é uma boa ideia, mas a realidade é que temos mais potencial de fazer isto agora por estas razões e então temos que ir por aí. É o senso crítico, é a capacidade de negociação e de influência, no bom sentido. Isso para mim são coisas específicas do Product Manager que o AI não pode fazer hoje em dia, e aí é que um bom manager é capaz de se desenvolver. E o Product Marketer é a mesma coisa na parte do marketing, ou seja, é pensar quais são os problemas, qual é o positioning, qual é a mensagem que podemos fazer às pessoas, e não é as palavras, é que tipo de mensagem é que podemos dar, né? Se estou a fazer um produto, por exemplo, um CRM para, médicos, como é que eu posso falar ao médico de qualquer vila aqui em Portugal, por exemplo, para ele se sentir relacionado e sentir que precisa do meu produto? E isso AI vai dar 50 coisas criativas, mas se eu, como produto marketer, não der o bom contexto, e voltamos a essa questão agora do context engineering versus prompt engineering, se eu não der o contexto claro e se eu não tiver uma visão bem clara e uma estratégia bem clara e uma mensagem bem clara daquilo que queremos comunicar, não vamos a lá nenhum e vamos ter um produto que vai ser muito bonito, mas que vai ser genérico. Ou seja, olhando agora para os próximos, imagina 2, 3 anos, não é? Portanto, estamos a olhar para 26, 27, 28, que mudanças é que tu vês na forma como as empresas vão trabalhar o seu go-to-market? Ou seja, o seu go-to-market, e aqui até podemos falar de serviço. Uma das coisas que nós falamos muito é que, provavelmente, com o IA, nós hoje podemos cada vez mais pensar num serviço como um produto, digamos assim, produtizar o serviço. Como é que tu vês nos próximos, então, 2, 3 anos, quer para a PME ou para a startup, a trabalharem este go-to-market? Ou seja, que mudanças mais radicais, digamos, é que tu vês a acontecer agora nos próximos tempos? Portanto, para mim, com AI, e vejo isso, a distribuição para já vai ser ainda mais importante, porque a quantidade de produtos que há no mercado faz que a distribuição é ainda mais importante do que antes, e para ter uma boa distribuição e um bom go-to-market comparado com o que havia de antes, volta àquilo que estávamos a dizer, é a boa pessoa no bom canal, porque os recursos não são infinitos e temos que adressar a boa pessoa, o bom problema no bom canal. E para isso, AI, qual é o valor da AI que vai mudar e que vê já agora com, por exemplo, funções de GTM Engineers, essas coisas, é usar os sinais que temos online ou sobre as empresas e sobre as pessoas para fazer essa mensagem muito personalizada, mas não personalizada como a gente viu se desenvolver, que é bom dia first name, bom dia você trabalha na company name, e ter variáveis que mudam. Isso já acabou, isso era fixe há 5 anos, já toda a gente faz. O que vai mudar é que usando AI sou capaz de saber que tu, Pedro, foste ver um site ou utilizas tal, por exemplo, tal CRM no teu aplicativo porque tens no teu website, tem lá uma informação, eu recuperar essa informação e mandar-te uma mensagem, porque vi que fizeste um post a queixar do seu CRM no LinkedIn e fazer-te um post a dizer, olha Pedro, eu sei que o CRM é sempre muito complicado no seu trabalho, por acaso criei uma solução para resolver esse problema. Qual é a diferença entre isso e eu só mandar uma mensagem a dizer, olha Marcos, deves usar um CRM, acontece que tenho um fixe. É porque o Pedro, sei que detetei no bom momento
e o bom sinal para dizer, olha, esta é a altura de contactar o Pedro e aqui estão as razões para eu contactar o Pedro, e assim o Pedro recebe a mensagem, mesmo que seja automatizado ou não, o Pedro sabe que faz sentido para ele, porque eu sei que há sinais que me dão um valor do Pedro ter essa necessidade do meu produto nessa altura. Ou seja, é contactar a boa pessoa no bom momento com a boa mensagem. E isso, na parte do GTM, do conteúdo, voltamos sempre à mesma coisa. O que é que interessa ao Pedro? Então vou fazer artigos que são relacionados com aquilo que interessa ao Pedro, vou fazer artigos para LLMs, se o Pedro for a dizer, olha, qual é o melhor CRM, ou porque é que um CRM não me permite gerir as folhas de saúde para os meus pacientes, para os meus clientes. E essas coisas todas relacionadas com coisas muito concretas e personalizadas, ou seja, e usando AI, que permite fazer isso com muito volume, é fazer personalização extrema at scale. Uhum. Olha, o tempo passou muito rápido. Nós estamos no fim, eu só tenho aqui realmente uma questão final, que é qual é que seria o teu conselho, número 1, para founders, para empreendedores, para product builders, qual é que seria, imagina, em 2026 o teu conselho número 1, se calhar por um lado, e por outro lado, qual é que é o principal erro a evitar? O meu conselho principal é niche down, ou seja, vão falar com as pessoas e não pensam que o vosso produto é uma solução milagre para 10 mil pessoas. Começa por ver como é que eu posso ajudar 100 pessoas, ou até qual é a pessoa que eu posso ajudar com o meu produto. Ou seja, procura ao máximo qual é o ICP, qual é o seu problema específico que podes resolver, e essa target audience idealmente deveria ser só uma pessoa. Ou seja, essa pessoa, seja o que for que ele disser, eu sei que 100% das vezes ela vai dizer sim. Começando por isso e depois expandei para o resto, em vez de começar largo e descer, porque ao começar muito perto das pessoas, com uma pessoa ou 10 pessoas, vai ser mais rápido testar. Se não funciona, passa para outra, e se funciona, expender depois, em vez de fazer ao contrário. E o erro principal é pensar que a AI é uma solução. A AI é uma ferramenta. Ou seja, ninguém hoje em dia utiliza uma calculadora a pensar que vai resolver os problemas matemáticos por si. Utiliza uma ferramenta para fazer cálculos, mas a lógica é pessoal. E aí a AI é a mesma coisa. Não utilizar a AI como uma solução, mas só como uma ferramenta. E como eu disse, é sempre melhor utilizar a AI para ver o que não dá ou fazer ou challenge as ideias que uma pessoa tem, em vez de pedir ao AI para dar a resposta, porque a resposta do AI vai ser muito bonita, mas é uma resposta genérica e estatisticamente média. Pedro, muito bem. Não sei se és algum... Queria fazer um comentário final, não é? Acho que foi muito importante, Tony, e parabéns por isso. Acho que foi muito importante porque nós às vezes, e eu que já sou de uma velha guarda, não é? Já sou sexagenário, nós às vezes com esta questão da AI, nós envolvemos-nos e vamos, mas há os basics continuam lá, continua a ser um business, continua a ser um negócio, continua a ser importante aquilo que tu disseste, a confiança, isto é, as regras do negócio continuam todas lá, e nós às vezes deixamos, e como estavas agora a dizer ultimamente e muito bem, aí é muito bem-vinda, até porque é uma camada, mas é uma camada que não substitui a que lá está, é uma camada que vai potenciar, que vai elevar, que nos permite hoje como ferramenta fazermos coisas que nós realmente não tínhamos essa hipótese e digamos até nos aumenta a responsabilidade de fazer melhor as coisas, porque hoje temos uma tecnologia que nos permite isso. Mas realmente os fundamentais estão lá. E depois outra nota também daquilo que tu disseste também que é importante, que às vezes e que era uma regra que até que eu falava muito no sales management, e que às vezes não nos esquecemos, que é quando nós nos apaixonamos muito pelo produto, pensamos que o nosso produto é o melhor do mundo, o que vai resolver tudo, e esquecemos um bocadinho o resto que tem que ser feito. E nomeadamente esta coisa é procura resolver um problema, nem que seja uma pessoa, mas parte daí. Acho que foi uma lição, acho que eu gostei muito, olha, parabéns, e estive aqui a ouvir e a absorver, porque é importante termos esta reflexão, pararmos de vez em quando e pensarmos que este mundo é feito de camadas, não é? Mas não quer dizer que a próxima camada substitui a anterior, portanto elas ficam lá. Muito obrigado da minha parte.
É isso mesmo. Pedro, Tony, muito obrigado. Acho que trouxeste aqui um conjunto de insights muito valiosos para a nossa audiência, para quem nos for ver ou ouvir, e muito práticos, ou seja, práticos, pragmáticos, reais, muito baseados na experimentação, ou seja, de quem já fez o caminho, de quem continua a fazer o caminho, e isso é claramente um added value que eu acho que quem for consumir este conteúdo vai seguramente retirar. Portanto, muito obrigado pela tua disponibilidade. Para quem nos está a ver ou ouvir, já sabe que nos pode seguir no nosso canal YouTube, em Decoding AI, também no LinkedIn e no Spotify. E é isso. Muito obrigado, Tony, uma vez mais. Foi um gosto. Obrigado, Tony. Muito prazer. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Decoding AI.